Estamos de volta agora para falar dos lixões. A partir de 2 de agosto, todos eles devem ser fechados e as cidades vão ter que mandar os resíduos para um aterro sanitário. Há 10 dias da lei entrar em vigor, metade das cidades brasileiras não está preparada. E olha, é um problema gigante. O Brasil gerou 62, temos aqui no nosso telão, Brasil inteiro, 62 milhões de toneladas de lixo em 2012, que é o dado mais recente divulgado até agora. Só a região sudeste, a gente tem aqui, ó, só a região sudeste, ela é responsável por 52,5%, a metade disso. Então, Ana, a gente tem aí claramente no nosso mapa uma concentração e até mais fácil de combater, problema localizado, a maior parte na região sudeste. Mas tem no sudeste, mas tem também por todo o Brasil, né, Rodrigo? Também. E olha, prefeituras, governos estaduais, governo federal tiveram 4 anos para se preparar para acabar com esses lixões. Mas em várias cidades o problema está muito longe de uma solução. Vamos ver na reportagem do César Menezes. Este é um pedaço da capital do país que nem os moradores de Brasília querem ver. Eles disputam o que a cidade jogou fora. Comem em meio ao lixo. Centenas de catadores enxergam naquilo que ninguém mais quer um jeito de sobreviver. O senhor está aqui como catador há quanto tempo? 30 anos. Este é o lixão da Estrutural, um terreno a céu aberto onde Brasília despeja 52 mil toneladas de lixo todos os meses, sem nenhum tipo de tratamento. Essa cena se repete desde a década de 60. O caminhão descarrega e, entre ratos e urubus, os catadores remexem os sacos em busca de material que tem algum valor para a venda. Só que agora, o lixão de Brasília vai ter que ser fechado para cumprir uma lei que existe já há 4 anos. Mas a capital do país não conseguiu se preparar para dar outro destino ao seu lixo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, determina que todos os lixões do país deverão ser fechados a partir de 2 de agosto. O lixo vai ter que ir para um aterro sanitário forrado com manta impermeável para evitar a contaminação do solo. O chorume, que é aquele líquido liberado pela decomposição do lixo, deverá ser tratado. E o gás metano, também resultado da decomposição e que pode explodir, terá que ser queimado. O governo do Distrito Federal promete cumprir a lei, mas diz que precisa de mais tempo para terminar o aterro sanitário. A construção das células protegidas que vão receber o lixo ainda está em fase de licitação. Prevê-se que em outubro ele estaria pronto para operar no que diz respeito à parte das células. Um aterro sanitário é uma obra que exige dinheiro, coisa que o presidente da Confederação Nacional dos Municípios diz que a maioria das prefeituras não tem. Mais de 50% seguramente não vão poder cumprir a lei. E dos outros 50%, uma parcela bastante grande também vão estar fazendo recolhimento, mas de forma parcial, não de forma integral conforme prevê a lei. As cidades pequenas não têm dinheiro nem para fazer os planos de gestão dos resíduos, segundo a Confederação dos Municípios. É o caso de Ouro Fino, no sul de Minas. O prazo não vai ser cumprido aqui. Todo o lixo recolhido, o orgânico, o que poderia ser reciclado e até galhos de árvores, são trazidos por essa estrada de terra para uma área que fica a 8 quilômetros do centro da cidade. A placa aqui na entrada diz Aterro Sanitário de Ouro Fino. Mas até olhando de longe, do outro lado do vale, dá para ver que o destino final é um lixão mesmo. O monte de lixo que se formou nos últimos 10 anos é uma ameaça ao solo. A única providência que vimos foi a cobertura dos sacos de lixo. O nosso lixão hoje pode se chamar de um lixão controlado. Não é aterro. Mas é lixão. É um lixão ainda, mas é um lixão muito bem arrumadinho. Ouro Fino formou um consórcio com 6 cidades para construir um aterro. Mas o prazo de 2 de agosto para fechar o lixão não vai ser cumprido. Olha, a gente trabalha com prazo de 1 ano, mais ou menos, para estar fazendo isso. Eu não sei se para estar operando. No Nordeste, encontramos uma situação ainda pior. Em São Luís, capital do Maranhão, o lixo se acumula pelas ruas. Terrenos baldios viraram depósitos clandestinos. Até o lixão da cidade está onde não devia. O gás metano não é o único risco que um depósito de lixo como esse joga no ar. O aeroporto de São Luís fica a 6 quilômetros naquela direção. E a rota dos aviões passa exatamente aqui por cima. Segundo a aeronáutica, no ano passado foram 26 acidentes de aeronaves que se chocaram com aves. Esse ano já foram pelo menos 8.
Por conta dos acidentes e do desrespeito às leis ambientais, o lixão é alvo de ações na justiça desde 1997. Na periferia da cidade, a situação é mais grave. Sem coleta de lixo de casa em casa, alguns moradores levam o problema para o fundo do quintal. O caminhão de lixo não passa aqui, passa ali na outra rua, que é pinchada, né? O caminhão passa lá, então a gente fica obrigado a jogar o lixo para outro terreno baldio, quem não tem joga para lá. Olha, a Prefeitura de São Luís não quis gravar entrevista e também não informou os planos para o fechamento do lixão. Vai ver porque não tem, né? Porque, Rodrigo, como a gente viu, na grande maioria não, mas em metade das cidades brasileiras, um número altíssimo, a administração pública simplesmente ignorou essa determinação de acabar com essa vergonha dos lixões, né? O problema em várias cidades e na questão de São Luís, eu concordo com você, porque se tem, a primeira coisa que quer é mostrar na televisão, né? E esclarecer para o cidadão que era o mínimo, né?